A Agitransp, por exemplo, agências reguladoras, tem 15 anos isso. Né? As pessoas estão aprendendo como é que funciona, aprendendo como é que se exige, o que é o melhor para ser exigido. A população tem parte fundamental nisso. Fundamental. E esse tipo de fórum que eu esperava que tivesse repleto, né? Que infelizmente não está, é um sinal disso. As pessoas têm muito que colocar, muito que reclamar para a gente, que nós todos que somos do serviço público, que a gente possa aprimorar os serviços. Mas as coisas, infelizmente, não são da forma como o meu filho pequeno pega e resolve. As coisas são mais lentas, né? As leis, elas são feitas para que todo mundo não possa roubar, né? Então isso fecha tanto as possibilidades de você ser ágil, que acabam acontecendo os problemas de postergação de decisões, né? Porque as leis são muito inflexíveis. São muito inflexíveis, perdão. Eu não estou criticando, não. Eu acho que é assim mesmo, é um processo cultural. Como eu falei, o que é melhor para diminuir o lixo da cidade do Rio de Janeiro? Botar mais caçambas de lixo nas ruas? Ou fazer como o Japão? Não tem nenhuma. Cada um bota o seu lixo no seu bolso. Mas eles têm 3, 4 mil anos de história. A gente tem só 500. A gente tem que ser um pouco mais paciente. Tem muita coisa errada? Tem muita coisa errada. O serviço público é deficiente? É deficiente. Os órgãos de controle estão atuando? Estão atuando, nos seus limites. Vocês são essenciais para isso. E esse fórum aqui é essencial para isso. Eu ia fazer só uma observação, você falou na questão da limpeza da cidade, né? Eu constato, já tem 3 anos de observação, que no dia do comerciário a cidade fica limpa, né? Então, tem alguma coisa, quer dizer, o foco dessas intervenções deveriam ser lá. E aí, por que eu falei isso? Transportando para a questão de transporte. O Zé Luiz, que é da Agitransp, sabe, o metrô, antes de ser privatizado, era proibido comer. Você comer dentro do metrô. Você abrir um saco de biscoito, comer. Hoje, tem máquinas de venda de biscoito, e eu tenho uma filmagem que eu fiz dentro do metrô. O cara pegou simplesmente uma marmita, sentado lá, abriu, colocou em cima do carro, comeu dentro do metrô. Eu acho que a agência reguladora tinha que dar uma atenção a isso, em consonância com as políticas públicas da prefeitura na questão da limpeza. Talvez esse cidadão não tenha tempo suficiente para fazer a sua refeição, a não ser durante o percurso para o trabalho. É possível. Tem uma diferença também, né, que é importante a gente colocar, e que ela não pode ser relevada. Que na época em que eu trabalhava na CBTU, né, tínhamos aqui a STU, a antiga Central do Brasil, a Polícia Ferroviária tinha uma atuação, vamos dizer, um pouco mais severa, para não dizer outras coisas, e vivíamos uma outra época, né? Hoje em dia é inadmissível, né, o uso excessivo de força, o abuso de poder. Então, é uma linha muito tênue entre reprimir esse tipo de comportamento, né, e permitir que essa repressão extrapole aí o bom senso. Então, é como você falou, é um aprendizado, né? É importante que as pessoas aos poucos aprendam. Existem demandas, existem questões. Então, para a própria agência reguladora, seria complicado dizer, então, não, vamos reprimir, dizer para o metrô, não, vamos reprimir com rigor as pessoas que estão jogando lixo nas estações. Eu acho que é muito temerário hoje querer tomar esse tipo de atitude. Concordo com você, a gente tem que pensar junto uma maneira de conscientizar melhor as pessoas, que não é só isso, né? Você tem o carro das mulheres, que já é algo extremamente complexo, porque é inadmissível que seja admissível que as pessoas façam assédio sexual em qualquer lugar, que dirá dentro do transporte público. Já é inadmissível. Então, nós já estamos aí reconhecendo uma tremenda fragilidade de dizer que, olha, nós não conseguimos dar segurança às mulheres, então temos que separá-las e colocá-las em carros específicos. Aí, segundo, as pessoas sabedoras que aquele carro é exclusivo de mulheres,
entram no carro das mulheres. Aí você fica num dilema. O concessionário é privado, não tem poder de polícia. Né? Quando exerce isso, as experiências não são boas. E, mesmo além disso, a intervenção para retirar uma pessoa do sexo masculino de dentro do carro feminino provoca maiores distúrbios ainda no sistema. Então, nós precisamos aprender muito. Essa lei ela tem que ser reconhecida primeiro como um valor. Em seguida, eu espero que num prazo aí de 10 a 15 anos ela seja abolida porque não seja necessária. Então, eu acho que é isso, é tudo muito novo, o respeito, a consideração, não vai nascer do dia para a noite. E uma brincadeira também que eu coloco para as próprias concessionárias quando elas começam a reclamar com relação a isso. Olha, eu sou flamenguista, então a gente que é flamenguista vai ao jogo, aí permanentemente tem alguém dizendo que a torcida está pegando no pé do fulano. Pô, é um absurdo, porque a torcida não pode pegar no pé do cara, não pode apertar. Eu digo assim, olha, é mais fácil tirar o jogador do que trocar a torcida. A torcida você não vai trocar. Então, a mudança de comportamento que a concessionária, que nós esperamos, ela não vai acontecer de hoje para amanhã. É um aprendizado, é muito difícil, mas faz parte, nós temos que estar convivendo. Eu concordo com você que a gente tem que buscar uma maneira de que as pessoas respeitem melhor, né, os direitos dos outros e tal, mas é difícil. Obrigado. Obrigado. Pois não. Pessoal, olha só, nós temos que montar a mesa, que nós temos mais 3 convidados, e o Marco Antônio ele disse que não poderia participar da mesa, porque ele tinha horário. Então, mais uma só, tá? Meu nome é Eduardo Novaes, sou da FAFERJ e do Conselho Estadual de Saúde. E aí, assim, Tribunal de Contas é uma coisa com a qual eu estou aprendendo, começando a conviver e entender qual o papel do tribunal. E aí, sempre aprendendo, perguntando. Foi falada aqui a questão do metrô, desses absurdos que o Alcebiades falou, que ele falou. E tem um outro, que tem os cartazes no metrô que diz, fale. Se alguém está com a mochila nas costas, fale. Se alguém está sentado no chão, fale. E, por outro lado, tem toda esse mau serviço prestado. Como é que o cidadão, e qual é a relação do TCM, que vai arbitrar essa questão do mau serviço com a passagem paga? A gente... Não adianta ir à concessionária, a gente tem que ir para um órgão de controle e fiscalização, que eu entendo que é o TCM. Como é que a gente faz isso numa coisa miúda mesmo? Como é que existe essa campanha dentro do metrô, transportando para o usuário a responsabilidade dele? Se tem uma pessoa sentada lá impedindo de eu passar, e eu vou falar com ele, está arriscado eu apanhar, né? Esse caso do carro das mulheres, segurando a porta, essa coisa toda. E aí, a gente vai ao TCM com essas questões todas, ou é só com a questão financeira, com a questão que diz relação ao pagamento do serviço e o não serviço prestado? Obrigado pela sua pergunta. É uma forma que eu tenho aqui de explicitar mais e mais detalhadamente como é que funcionam hoje os tribunais de contas, né? Eu acho que o senhor não tinha chegado no momento que eu fiz uma apresentação do que é o Tribunal de Contas em relação a esse contrato de concessão de linhas. E eu já tinha adiantado isso. Todos os que estavam aqui, eu acho que já ouviram. Nós que eu digo, tanto a Prefeitura quanto o Tribunal de Contas, não tínhamos instrumentos para exigir do permissionário do serviço de ônibus qualquer tipo de penalidade ou deficiência de serviço, porque era um contrato precário. A verdade era quase que não tinha contrato.
Era uma permissão de uso simplesmente. A partir dessa concessão, no processo licitatório, existem direitos e deveres, tanto da Secretaria de Transportes quanto das concessionárias. Esse tipo de reclamação que o senhor fez agora, que é justa, e que a representante da FAPERJ também fez um pouco antes do senhor chegar, que é com relação a uma linha de ônibus que deixou de existir na área que ela mencionou na época, né, no Borel? Perdão, Campo Grande. Não é papel do tribunal especificar ou dizer quais são as ruas, os horários e os locais que devem passar os ônibus. Isso é efetiva e única e exclusiva atribuição da Secretaria Municipal de Transportes. O que o Tribunal de Contas pode fazer? Nós temos uma ouvidoria no tribunal. Assim como o município tem um 746 para qualquer tipo de reclamação, nós temos uma ouvidoria, pode ser por telefone, pode ser pelo site, enfim. O que nós fazemos com esse tipo de demanda? Nós transferimos essa demanda para a Secretaria e estabelecemos um prazo para que ela responda. Então, o poder do tribunal em termos de contribuição para qualquer tipo de demanda da população pode ser exercido por vocês por meio dessa ouvidoria. Aí o tribunal vai decidir a respeito. O que a gente precisa é dar um tempo para a pessoa responder e não só responder. Não adianta só dizer, olha, nós vamos fazer isso daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias a gente vai efetivamente verificar se aquilo foi atendido ou não. E aí, se não tiver, o tribunal vai decidir a respeito. Então, é mais um instrumento que qualquer um de nós temos para poder exigir do serviço público aquilo que ele está nos oferecendo. Por exemplo, uma das deficiências maiores que nós temos, os colegas aqui do Estado devem ter o mesmo problema a nível estadual, é de fiscalização em qualquer ente, qualquer nível de federação. O problema é de fiscalização. Se a gente tivesse um número maior, não de fiscais, mas de fiscais de execução de contratos. A Getransp, por exemplo, ela audita, me corrija se eu estiver equivocado, os contratos de gestão lá da Secretaria de Estado com as concessionárias, mas efetivamente quem tem a obrigação de fazer com que aqueles contratos sejam executados conforme está no próprio termo, é a Secretaria. Também por meio de fiscalização. O que nós temos hoje é uma deficiência de fiscalização. Por quê? Os quadros, tanto da União, do Estado e do município, estão muito enxutos. A questão de execução está muito mais preemente do que a própria fiscalização. Você tem, às vezes, um engenheiro fiscalizando 3, 4 obras. Nós estamos aqui no clube de engenharia, vocês sabem disso. Ninguém melhor do que vocês para saberem disso. Mas existe isso. Vocês sabem que existe. Né? Então é difícil, a fiscalização é complicada. E os tribunais de contas, não só o Tribunal de Contas, a própria Controladoria Geral do Município, no caso da União, a CGU, o que nós fazemos é estabelecer prazos e regras para que as secretarias, ou no caso da Getransp, deve ser auditada pelo Tribunal de Contas do Estado, estabelecem prazos para que eles se estruturem para poder executar uma fiscalização mais efetiva. Agora, isso é um processo, a gente está começando, já começou há muito tempo. Quando eu digo começando, não começou agora, começou há alguns anos, mas até a gente conseguir estruturar isso é muito complicado. Mas, volto a repetir, qualquer problema que vocês tenham, não só a nível de município, no caso do Estado ou da União, tem a ouvidoria dos tribunais de contas, do Estado e da União, a mesma coisa. Se é um serviço vinculado a esses entes, entre em contato com o tribunal vai exigir alguma coisa. Aqui no nosso nível de Rio de Janeiro, por favor, as portas estão abertas. O Cínio esteve lá e viu como é que é o nosso comportamento. Recebemos um grupo, esclarecemos tudo que eles haviam pedido, depois eles pediram cópia, nós mandamos todas as cópias em CD, porque pelo volume de informações que tinha. Tudo que vocês precisarem, se já estiver decidido pelo plenário do tribunal, será entregue com a maior tranquilidade. Olha só, pessoal, nós temos que montar mesa. Quer levar lá? Isso aí é melhor, né? Não, tem que gravar. Via web. Boa tarde a todos. Eu pertenço a uma instituição aqui no Rio de Janeiro, FANERJ, né, e FANRIO, que é a Federação Municipal de Associações de Moradores do Município do Rio.
O esclarecimento que eu gostaria de ter é o seguinte: no aumento que a Prefeitura deu no finalzinho do ano passado, e aí teve esse distúrbio do Rio de Janeiro, que a passagem de 2,75 veio para R$3 e depois ela recuou para 2,75, estava sendo feito um estudo pelo Tribunal de Contas, onde dizia que, ao invés dela aumentar, ela deveria baixar a passagem. E aí foi-se um cálculo do Tribunal de Contas. O município, ele fez ao contrário, ele avançou no aumento, ele não reduziu a passagem, né? E aí, como a população solicitaria ao Tribunal de Contas para rever esse abuso que ocorreu no aumento dali para R$3. E, né, como foi esse aumento que a Prefeitura fez, no qual a de 2,75 que veio para R$3, uma outra, a gente tinha várias tarifas, né? Na verdade era 5,40. Ela foi para 9, de 9 pulou para 10, aí um que era 7 passou para 8, né? E aí a gente tem o 1746, onde é feita a fiscalização. E aí eles dão 5 dias úteis para dar o retorno ao cidadão. A gente não tem uma banca, uma agência, né, que você vá lá e faça a reclamação por escrito e pessoalmente. Então, eu gostaria que o que houve, porque, segundo informações que a gente tem, diz que se a gente for no Tribunal de Contas, eles dão para a gente um release do que ocorreu nisso. Sim, esse releasing, que aliás não é um releasing, é a cópia do processo inteiro, já foi entregue ao Licínio e a outras pessoas que foram ao tribunal, a Câmara de Vereadores também já recebeu, enfim. Mas foi boa a sua pergunta para a gente deixar bem claro como é que foi o comportamento desse reajuste. O que aconteceu foi o seguinte: a leitura do relatório da área técnica do tribunal não pode ser vista no parágrafo simplesmente naquilo que em tese, entre aspas, interessa a qualquer um dos lados. O relatório tem que ser lido da introdução até a conclusão dele, porque senão você tira conclusões precipitadas de certos trechos. Um desses trechos dizia o seguinte: com os dados que foram encaminhados ao tribunal via Secretaria de Transportes ou por conta das concessionárias, não existe segurança para se validar nem a revisão de 2,50 por 2,75. Portanto, seria interessante, seria muito premente que esses dados fossem, primeiro, encaminhados ao tribunal, mas antes disso, validados por uma auditoria e, após isso, validados por uma consultoria na própria Secretaria de Transportes. O que houve foi isso. Nós não tínhamos material suficiente para validar a revisão que houve na tarifa. Agora, os reajustes, eles são contratuais, eles são anuais. O Licínio falou isso no início da nossa intervenção aqui, que o que está sendo discutido não é a revisão do